Deu 8 horas em ponto também para poder não... Boa noite a vocês. Por respeito a todos vocês que estão assistindo essa live, eu e o nosso convidado aqui especial, o Carlos Roque, nós estamos aqui com a máscara, né, protetora, como legalmente os decretos do nosso prefeito, né, exigem que nós estejamos de máscara. Evidentemente, como nós estamos respeitando o distanciamento, né, a tecnologia nos aproxima, mas como nós estamos mantendo aqui o distanciamento, nós vamos então retirar a máscara para que vocês possam nos identificar, né? Eu sou o Carlos Morales e a gente vai estar conversando um pouquinho hoje com o Carlos Roque sobre a pandemia. Por quê? Porque o Carlos Roque, né, eu queria logo fazer essa apresentação, né? O Carlos Roque hoje preside o Sindicato da Saúde, que até pouco tempo eu presidia, e ele era o meu vice-presidente, e por força da minha candidatura, a minha pré-candidatura, né, a vereador de Campos, a Câmara de Vereadores de Campos, o Carlos Roque hoje está à frente do sindicato. O sindicato todos vocês conhecem, é o sindicato que representa toda a categoria da área de saúde. Carlos Roque, durante todos esses anos, nos acompanhou na luta todo dia, né, lutando por todos os profissionais da área de saúde. E aí eu estou falando desde os serviços gerais, né, até o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o técnico de radiologia, técnico de laboratório, todos os profissionais, né, que labutam em todos os hospitais filantrópicos, privados e até públicos, evidentemente aqueles que são associados ao nosso sindicato, onde o sindicato os representa legalmente, judicialmente. O Carlos Roque, nós nos conhecemos por volta dos anos de 1983, 84, na chamada Clínica Coelho dos Santos. Muitos de vocês que estão nessa live agora talvez não tiveram a oportunidade de conhecer aquela clínica, dirigida ali pelo Dr. Edson Coelho dos Santos, que na época foi vereador, foi presidente da Câmara, e o Carlos Roque estava lá como técnico de enfermagem, trabalhava atendendo todos aqueles pacientes na Coelho dos Santos, também trabalhava no Hospital Henrique Roxo, onde atendia os doentes psiquiatras, e não era fácil, daqui a pouquinho ele vai estar comentando um pouquinho sobre isso, e trabalhava também no Beda, né, um grande hospital particular em Campos, que atendia toda a sociedade, todos aqueles que eram ligados ali ao Plano Oasis, e o Beda atendia todas as pessoas, com atendimento muito bom, né, muito bom, que continua atendendo num nível excelente, e foi ali que nós tivemos o nosso conhecimento maior, onde o Carlos Roque participou de todas as lutas ali no sindicato, e não foram poucas, né, Carlos? Foram muitas e muitas e muitas e muitas. Ele também vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mas para nós abrirmos essa live, eu gostaria que o Carlos Roque, que é uma pessoa que está na linha de frente, atendendo a pandemia, né? Ele trabalha ali em Rio das Ostras, trabalha em Campos, trabalhou até pouco tempo na emergência em casa, então ele sabe muito bem o que é isso. Muito bem atender aquelas pessoas que estão em crise, aquelas pessoas que estão num momento difícil da sua saúde. E abrindo essa live eu queria perguntar para você, o que representa a saúde na sua vida? Na minha é tudo, na sua também tenho certeza disso. Mas na sua? Sem saúde nós somos o quê? Muitos vão me responder, não somos nada, Morales. Nós precisamos de saúde. E para termos a saúde que precisamos, nós precisamos de profissionais competentes. Profissionais valorizados. Valorizados e respeitados. Não podemos ter funcionários com atraso de pagamento. Não é verdade, Carlos? Verdade. Com atraso de pagamento, sofrendo assédio morais e outras circunstâncias que ocorrem no nosso dia a dia da nossa luta trabalhista. Então, ao longo desses anos que a gente vem labutando na área de saúde, a gente tem preservado as empresas de uma forma respeitosa, mas também cobrando delas que ela também respeite e dê condição de trabalho para todos aqueles que nós representamos. É verdade, Carlos Roque. Olha bem, uma coisa muito importante, e a gente vai ter muita história para contar para vocês aqui, tenho certeza que ele tem muitas, né? Porque aquele paciente, quando ele chega, e aí nós tivemos a pandemia a partir de março,
e vocês sabem, nível assim, gigantesco. Hoje o Brasil está considerado no mundo como o segundo maior, né, de pacientes infectados pela Covid-19. Nós tivemos agora, acompanhando agora o Jornal Nacional, no dia de ontem, e nós vimos que existe uma queda, né? Existe uma queda. Essa queda, nós estamos até conversando agora mesmo, ela evidentemente que tem outros aspectos que tem que ser analisados, né? Mas nós tivemos em Campos, e aí eu posso dizer para vocês que pelo sindicato nós colocamos ali uma semana antes de tudo acontecer, e todo mundo viu o que aconteceu na semana passada, quando o governador foi afastado do cargo. Enquanto o secretário de saúde está preso, o secretário de governo do estado, né, de saúde está preso. E outros que participaram, né, aquela empresa contratada, né, que não pagou os funcionários, e que muitos de vocês não sabem que o próprio hospital de campanha em Campos, nós tínhamos ali um número enorme de pessoas contratadas desde março. Quer dizer, além de não trabalhar, também não receberam, porque muitos deles já entraram na justiça por conta do sindicato, né? O nosso departamento jurídico já está entrando, movimentando várias ações. Mas o que eu estou falando com isso, que nesse interim, né, por sugestão inclusive do sindicato, nós temos várias entrevistas gravadas ali enquanto presidente, enquanto no sindicato, né, com a diretoria. Nós tivemos ali na Inter TV e na Record várias entrevistas nossas falando sobre isso. E uma semana depois que a gente falou sobre o desperdício de dinheiro jogado fora naquele hospital de campanha, ali na 28 de março, que a priori sempre foi um lugar de montar circo, né? E mais uma vez montaram um circo, né? Só que os palhaços não estavam lá dentro, os palhaços estavam aqui fora, que somos nós, sociedade, não é verdade? E aí nós colocamos naquela oportunidade que Campos tinha um hospital com 9 andares, né, que era da Beneficência Portuguesa, praticamente fechado, e a partir do momento que nós colocamos isso, viemos a público colocar isso, a Prefeitura de Campos entendeu que era necessário se criar um hospital de Covid em Campos. E foi criado ali na Beneficência Portuguesa. Coisa que só aquele hospital tem conseguido sanar, né, todo o atendimento à nossa sociedade, que está infectado pela Covid-19. Então nós temos ali alguns CTIs com respiradores, onde tem atendido da melhor forma possível. Mas eu queria hoje que você percebesse, em primeiro lugar, a gravidade da situação, a gravidade da pandemia, a gravidade da doença, o emocional desses pacientes, Carlos. Você vai tocar nesse assunto, o emocional desses pacientes. Porque quando chegar a vacina lá na frente, talvez em dezembro, alguns falam que lá para o início do ano, né? Quando chegar a vacina, nós vamos ter que tratar de uma outra doença. Não vai ser só o Covid-19, nós vamos tratar a depressão, que nós vamos estar falando em outra oportunidade com 2 psicólogas que vão estar aqui, Carlos, também discutindo essa questão pós-pandemia, né? A questão da depressão, da ansiedade, como essas pessoas vão estar. E eu queria que você, inicialmente, Carlog, colocasse para a gente, e eu sei que você tem muitas histórias para nos contar, mas você está na linha de frente. Você atende o Covid. Você está no CTI, atendendo o Covid. Eu gostaria que você colocasse para o nosso público agora, para todas aquelas pessoas que estão assistindo, como se encontra um paciente hoje internado e muitas das vezes até entubado no CTI, com ele mesmo. O que ele diz para você? Qual é a emoção dele? O que ele passa ali naquele momento, ele com ele, né? Eu acho que são algumas perguntas que não dá para se calar, né? Vou sair? Vou morrer? Né? Qual é o meu estado? Conta pra gente o que você observa ao lado, porque você está na cabeceira desse paciente. Conta pra gente o que você observa desse paciente. Olha, Carlos, eu tenho observado o seguinte, eu estou realmente na linha de frente. Eu, às vezes, transfiro o paciente, às vezes, de um hospital para outro. O paciente em si, até ele ser entubado, ele realmente ele fica em uma situação muito crítica com ele mesmo. O psicológico dele vai lá embaixo, o emocional também. E o pior de tudo, é um paciente que a família não tem nenhum contato com esse paciente, entendeu?
a família tem que contar apenas mesmo com o profissional de saúde que está ali, para cuidar do familiar dela, que às vezes esse familiar ele vai ficar 30 dias, 2 meses ou até mais sem ver esse paciente, sem estar com esse paciente, e só quem está com esse paciente dele, quem está com esse familiar dele, cuidando o tempo todo, são profissionais de saúde. Só que esse profissional de saúde também, ele tem uma família em casa que ele se preocupa. É o que acontece comigo, o que acontece com muitos colegas. A gente entra lá, a gente coloca todo o equipamento, recebe o paciente, mas nem todos os pacientes chegam com um diagnóstico confirmado de Covid. Nem todo paciente chega dizendo assim, esse paciente já é de Covid. Às vezes o paciente chega bem, o paciente está de Covid. Ele vai piorar horas depois, dias depois. Enquanto isso, todo profissional de saúde às vezes já foi contaminado. Que já aconteceu em Rio das Ostras, entendeu? E aqui em Campos também acredito já ter acontecido, entendeu? Então o que acontece? Esse paciente, ele chega, ele é atendido por nós, é tratado como um paciente clínico, daqui a pouco ele evolui o quadro e hoje diminuiu-se o quadro de morte, mas aumentou o quadro do Covid, sim. E o quadro hoje é diferente, conforme a gente estava falando há pouco. O quadro hoje é daquelas pessoas que não respeitam o limite, que não respeitam o isolamento, que não respeitam usar máscara, entendeu? Que não respeita, acha que não existe. Você hoje vê pessoas que às vezes estão numa posição privilegiada para informar, por exemplo, como às vezes um cara que é pastor, um cara que é um líder de alguma forma, um formador de opinião, e às vezes o cara ainda, por desconhecer, não ser da área de saúde, ele dá uma informação contrária, ele fala que isso é político, que isso é uma coisa que estão inventando, entendeu? Uma coisa que está mundial. Então, quando eu chego em casa, eu saio do trabalho e tomo banho. Chego em casa, deixo minha roupa na área de serviço, tomo outro banho, para depois beijar meu filho, beijar minha esposa, entendeu? E ter o contato com a minha família. Então a gente faz isso. E a gente vê muitas pessoas cá fora que deveria estar cuidando disso para que a gente não passasse por tantas essas situações, que tem muitos profissionais morrendo, muitos profissionais de saúde morrendo, muita gente boa morrendo, e muita gente boa, assim, por entrar mesmo de frente e não acreditar, talvez, que ele vai se contaminar, entendeu? Então tem muitos médicos, muitos enfermeiros que estão se contaminando hoje para cuidar daquele que a família está lá fora, está sem saber a notícia dele, entendeu? Então hoje o profissional de saúde, a gente está vivendo muito de aplauso, mas nós não tivemos 1 centavo de aumento em nossos salários. Nós vivemos hoje de... Quando a pessoa sai, as pessoas aplaudem, essa coisa, tudo bem. Vamos agradecer, vamos aplaudir, mas vamos valorizar. Porque às vezes a gente trabalha em 2, 3 empregos para poder cumprir uma coisa, para poder você dar um estudo decente a seu filho, entendeu? Para poder você dar um par de sapato, para poder você dar uma roupa decente. Então, isso que eu estou falando agora aqui, eu falo mais para aquelas pessoas que estão na linha de frente da parte financeira, da parte psicológica, porque esse profissional, a gente está doente também, Carlinhos. Aquilo que você estava falando há pouco. Carlos Roque, assim, só te cortando, mas é importante a gente citar alguns dados para que as pessoas possam entender. Nós hoje temos em Campos mais de 200 profissionais da área de saúde infectados pela Covid-19. E se ele infectou, ele se infectou dentro do hospital. E se ele se infectou dentro do hospital, é responsabilidade da empresa. Em primeiro lugar, e aí nós somos sindicalistas, você sabe disso, né? Quando você se acidenta na empresa, é acidente de trabalho. Se você também contraiu o Covid dentro da empresa, né, também a empresa pode ser amanhã judicialmente culpada por você ter adquirido a Covid ali dentro da empresa. Mas uma coisa que me chama a atenção, e aí eu vou contar um fato aqui para que todos possam prestar bastante atenção e conhecimento dos fatos que se passam. Nós tivemos ali no nosso prédio do sindicato, sim, o Toninho, né? O Toninho é uma pessoa muito conhecida, gostava muito de passarinho, e ele ficava sempre ali no prédio Jofre Maia, ali no centro, no calçadão, e era o nosso porteiro. Pessoa muito boa, amiga, né? Conversador, pessoa que todo mundo admirava e gostava dele. E o Toninho,
ele teve uma doença renal. Você lembra disso, né? E ele foi transferido para o HGG imediatamente, para se cuidar daquela doença renal. Aquela doença renal, evidentemente, ela cresceu e ele foi parar no CTI do HGG. E no CTI do HGG, depois de 15 dias internado, foi descobrir que o Toninho estava com Covid. Primeiro que ele não internou com Covid. Foram descobrir depois de 15 dias internado, ele internou porque ele estava com alguma doença renal, e foram descobrir depois de 15 dias que ele estava com Covid. Transferiram para a Beneficência Portuguesa, entubado na Beneficência Portuguesa. Depois de 10 dias internado na Beneficência Portuguesa, nós perdemos o Toninho. O Toninho foi a óbito, faleceu. E aí a grande pergunta, Carlos, a grande pergunta, que não quer me calar, e eu tenho certeza que todo mundo que está vendo a gente aqui também iria fazer essa pergunta para você. Bem, se ele não tinha Covid, se ele tinha uma doença renal, foi internado no HGG, contraiu o Covid dentro do HGG, né? Contraiu o Covid dentro do HGG, foi para a Beneficência Portuguesa entubado e lá veio a óbito. Quantas pessoas você acha que poderiam estar com Covid no HGG e passar o Covid para o Toninho? E quantas pessoas o Toninho também passou o Covid porque ninguém descobriu em tempo, ele passou para aqueles doentes que estavam internados no HGG. Simplesmente por uma pequena coisa. Em Campos não tem testagem, gente. Em Campos não tem testagem. Então nós precisamos identificar os erros que está tendo na área de saúde, Carlos. E aí você vai reafirmar, e eu tenho certeza que você vai colocar também toda a sua... como diria assim, participação efetiva mesmo, nessa linha de frente, você vai colocar isso pra gente, mas deixando claro que Campos não tem testagem. E se não tem testagem, a doença prospera, porque a pessoa chega, como você falou anteriormente, a doença não vem escrito na testa de ninguém. Ela não vem escrito na testa de ninguém. Você só descobre a doença quando você faz os exames. Mas se você não tem um EPI adequado dentro do hospital, você, profissional, é contaminado pela Covid-19. Então, eu gostaria que você me respondesse, Carlos. Isso acontece? Acontece sim, Moraes. Tivemos um episódio, não vou citar o local por ética, mas tivemos uma situação de que um paciente, ele passou mal comigo durante toda a madrugada. Aí, na época, eu falei com o médico, esse paciente pode estar com Covid. Ele falou, não, agora tudo é Covid também, né? Conclusão, fui embora de manhã, o paciente ficou com problema respiratório, ele já era renal crônico, mas só que ele estava além do renal crônico. Aí, conclusão, mas o que podia ter feito? Não custava nada fazer uma tomografia, para saber como é que estava, porque às vezes o teste pode dar um falso negativo, entendeu? E pode às vezes levar a um falso diagnóstico. Então, mas a tomografia já te deixa em uma situação mais confortável. Talvez pode até não ser o Covid, mas pelo menos você já vai isolar aquele paciente que ele está com um comprometimento pulmonar. Entendeu? Então, o que acontece? Esse paciente foi para o CTI como paciente clínico. Esse paciente contaminou, eu acho que 5 colegas. Entendeu? 5 colegas ou mais. E mais os pacientes todos que estavam lá. E desses pacientes todos, ele morreu, e eu acho que 2 dos que ele contaminou também morreram. Então, isso é uma situação que realmente acontece, e o mínimo que poderiam fazer é o que agora, hoje, estão fazendo em Rio das Ostras. Estou falando em Rio das Ostras porque eu estou mais frequente lá. O paciente que chega na clínica médica, antes chegava e ficava, depois que ia ver o que ia acontecer. Mas agora, até por iniciativa até de uma técnica de enfermagem, ela falou, olha, não vou aceitar paciente aqui que não fizer pelo menos uma tomografia. Que chegou na UPA, mandou para cá sem uma tomografia. Então, agora está fazendo tomografia em todo paciente suspeito, entendeu? Que chegou na UPA, que vai para a clínica médica ou cirúrgica, essa coisa toda, é feita uma tomografia. Através da imagem é que esse paciente é encaminhado para um setor. Por quê? Muitos erros desses, conforme você falou, desse contágio, aconteceu conosco, com muitos colegas nossos. Tivemos 2 colegas que, graças a Deus, sobreviveram.
mas teve uma que ficou 2 meses, eu acho, entubada, outra ficou 1 mês entubada, mal, muito mal, tanto que sempre tem uma sequelazinha, esse paciente fica uma sequelazinha, vai recuperando aos poucos depois, mas assim, esses erros aconteceu muito e vai continuar acontecendo. E que é o mínimo que devem fazer, eu não sou médico, eu sou técnico de enfermagem, mas estou na linha de frente, eu sei o que está acontecendo. E o que pode acontecer, o mínimo que deve ser feito, é ser feito um exame de imagem. Entendeu? Porque o teste realmente, não tem um teste, faz um exame de imagem. Faz uma tomografia. Faz a tomografia que vai ver que tiver algum comprometimento pulmonar, já vai isolar aquele paciente de alguma forma. Aí depois vai testar, se tiver realmente com Covid, é outro procedimento. Mas enquanto isso ele vai ser tratado como tal, entendeu? É importante, Carlos, a gente colocar isso para que as pessoas tomem todas as precauções. Eu não sei se vocês viram esses dias na televisão o Cauã, aquele grande cantor, né, que adquiriu o Covid. Mas ele, e inclusive o pai e a mãe, ele conseguiu passar para o pai, né, e o pai conseguiu passar para a mãe. A mãe está num leito ainda de hospital, ele teve alta, ele chegou a ser entubado, estava no CTI. O pai dele está no estado bem avançado, bem crítico. O pai está entubado, né, pelas últimas notícias que nós tivemos na televisão no domingo. Mas ele foi um cara que não acreditou. Não acreditou. Ele gravou algum vídeo aí, se não me falha a memória, dizendo que ele não acreditava nessa doença, que a doença não era isso tudo. Então, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, em primeiro lugar, são as precauções, né, Carol? Distanciamento, a questão da máscara, a questão do álcool gel, quando chegar em casa, trocar os calçados, né? Sempre trocar os calçados, principalmente cuidado com os mais idosos. Outra coisa que nós temos feito, Carlos, e o sindicato, e aí eu preciso falar, né? Nós temos um diretor do sindicato chamado Wilson, que é uma pessoa assim, que trabalha com a imagem. Ele vai estar daqui alguns dias também fazendo uma live e vocês vão estar vendo a questão da tomografia, a questão do raio-x de pulmão, né, que identificam também o Covid, como o Carlos bem frisou, às vezes muito mais importante, inclusive, do que a testagem. Mas são duas coisas que não acontecem, nem a tomografia e nem a testagem. Nós estamos em falta disso. Isso tem que ter uma rotatividade bem maior dentro dos hospitais para que possamos, com precisão, identificar o Covid para que ele não se multiplique. Não é verdade? Então é importante a gente estar colocando isso para que você que está nos vendo dê a devida importância à doença. Enquanto não chega a vacina, nós temos que protelar, porque nós precisamos diminuir esse índice, né, de evolução da doença, dos infectados e principalmente dos óbitos. Como eu falei anteriormente, nós já tivemos uma boa notícia que o número de óbitos tem baixado, tem diminuído, né? Nós estamos aí com 1.000 e poucos óbitos no Brasil e a última notícia que eu tive que está em 800 e pouco. Então teve uma queda bem drástica, está caindo e a gente espera que isso aconteça, né? Mas, Carlos, eu conversando, e aí no final da live nós vamos estar passando aqui um vídeo para que todos vocês possam assistir, que foram alguns depoimentos. Mas eu conversei com um desses, do vídeo que vocês vão ver, seu Aloysio. Né? Seu Aloysio é uma pessoa muito boa, é meu vizinho, amigo, né? Uma pessoa muito confiante na vida, em Deus, né? E ele falou para mim que ele teve no CTI ali por volta de quase 30 dias entubado, Carlos. E ele falou assim: Carlinhos, nesses 30 dias que eu fiquei entubado, eu bati na porta do céu. E São Pedro falou assim: não, você ainda tem muita coisa para fazer lá na terra. Não vou aceitar você aqui não, volta para lá. Porque ele falou para mim que ele ficou lá quase 30 dias e ele estava em outro mundo. Completamente outro mundo, né? E ele não sabia o que era real e o que não era. O médico não era médico, o médico era uma outra coisa, as enfermeiras não eram enfermeiras. Então ele construiu, naquele estado, ele construiu um mundo paralelo, um mundo para ele, né? Um mundo só dele, um mundo para ele, só dele. E ele conversou isso muito comigo, né? Eu queria que você, com a sua experiência, e eu sei que você, né, estava no leito, do lado ali do paciente, ouvindo, né? E ele ali do seu lado, muitas das vezes, se questionando: eu vou voltar para minha casa? Eu vou viver?
Será que Deus vai me dar mais dias de vida? Será que eu vou superar essa doença tão grave que eu adquiri? Né? E aí, com muita dificuldade, às vezes, com a respiração, e isso você sabe, eu vi o próprio Cauã falar que ele chegou ao ponto de falar assim, Deus me leva. Me leva. O sofrimento chegou a um ponto tal que ele falou assim, Deus me leva. Então, a própria entrevistadora perguntou para ele, mas Cauã, você... em algum momento você acreditou que você fosse viver? E falou assim, olha, eu sinceramente eu não sei, eu estava em outro mundo e em vários momentos o que eu me questionava era, a dor era tão grande, a falta de ar era tão grande, eu procurava o ar e não encontrava, né? E ali, sofrendo, eu pedi até que Deus me levasse. Cheguei ao ponto de pedir que Deus me levasse. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sofrimento e esse questionamento dos próprios pacientes. E eu sei que vocês ali ao lado não faz só o papel de paramédico, né? De estar colocando soro, de estar injetando ali a medicação adequada, passada e prescrita pelo médico, mas você também é psicólogo. Porque você está ali do lado levantando a autoestima. Vamos, você vai melhorar, amanhã você vai sair. Conta para mim. O paciente entubado, o paciente do CTI, ele é um bebê. Ele fica de fralda, ele fica pelado, ele fica nas nossas mãos e na mão de Deus. Na mão de Deus primeiro, depois nas nossas mãos. E esse questionamento dele que ele fez para você, isso daí é de cada um, eu acredito. Por quê? As drogas, ela causa isso aí. Ele fica em um sono profundo. E o maior sofrimento do paciente é no período do desmame, quando ele começa melhorando e vai diminuindo a sedação para poder tirar o tubo dele. E nesse período, ele está com um tubo na garganta, incomoda, que é um tubo grosso, grossura de um dedo, na garganta, inflado, entendeu? Embora ele esteja respirando oxigênio ali, mas é como que você fosse um mergulhador que não soubesse mergulhar. Você está com oxigênio ali, mas acha que você vai morrer de uma hora para outra afogado, entendeu? Então, a situação do paciente, pior situação dele é no desmame, porque o outro período ele fica em tempo de sono, é sono o tempo todo. E a gente monitorando. Quando ele vai acordando, o aparelho dá algum sinal, a gente aumenta a sedação de acordo com a pressão, de acordo com a saturação, a gente aumenta, a gente diminui, com orientação do médico mesmo, mas às vezes o médico nem está ali, mas a gente já está acostumado com aquele paciente, então a gente já vai fazendo aquilo ali. Aumenta, às vezes o paciente está diminuindo a pressão, você aumenta a noradrenalina, você mexe no fentanil, você mexe em outras drogas. Então, na verdade, ele tem um paralelo que ele ouve as vozes, ele ouve essa coisa toda, mas ele não assimila porque ele está num sono profundo, provocado por drogas. Mas o maior período do sofrimento do paciente de UTI, o paciente entubado, depois que ele sai do tubo, ele já fica, embora ele já ainda sinta alguma coisa, mas ele já está vendo tudo, já está conversando com a gente, embora com dificuldade, com a garganta machucada, essa coisa toda. E pior de tudo, quando às vezes tem que traqueostomizar, que passa do período dele entubado, para não acabar com as cordas vocais, é feito um buraco na garganta, traqueostomiza ele, para poder embora seja muito agressivo, mas é o mais indicado para poupar as cordas vocais dele. Então, o período de desmame, que é muito sofrido para o paciente, ele fica ali olhando aquilo ali, querendo arrancar, ele tem que ficar contido, porque ele vai meter a mão, ele vai arrancar aquele tubo, vai arrebentar as cordas vocais todas. Então, assim, isso que ele sentiu, ele fica numa situação de conforto, porque a equipe dá conforto, a equipe de enfermagem dá conforto, ele dá banho no leito, ele troca a fralda, ele vai lá ver que está urinado, ele vai lá ver que está sujo de cocô, conforme eu te falei, é um bebê que a gente está cuidando ali. Então, ele sente esse carinho todo. A gente faz a barba, a gente vai lá, a gente penteia o cabelo. Então, ele se sente realmente rodeado de anjos, entendeu? Essa é a história que a gente contou, que realmente é a realidade. Porque nós somos os anjos da vida dessas pessoas.
Entendeu? E a gente fica ali, a gente dá banho, a gente dá o banho no leito, a gente passa paninho, a gente cuida dele, não deixa ficar assado, a gente muda ele de um lado para o outro, de 2 em 2 horas a gente vai lá e muda ele para poder não abrir escara nele, para não abrir ferida nas costas, ou no outro lado, não deixar ele muito tempo com xixi, essa coisa toda. Então, quer dizer, é como você tem 3 filhos, eu tenho 3 também. Quando eles estão pequenininhos, você vai trocar a fralda, você sente que eles se sentem aliviados. Eles, quando te verem mesmo, eles sem entenderem muitas coisas, mas você sente que ele está sentindo a sua presença ali. E é mais ou menos o relato, eu acredito que é o relato que ele te relatou. Agora, o período do sofrimento que o Cauã falou é o período do desmame, que é muito triste. É muito triste, você está vendo ali, mas você tem que aquela sedação acabar para poder... Você também tem que saber como que o paciente está reagindo, que às vezes você tem que sedar de novo, entendeu? O paciente não vai ficar bom, você está vendo que ele está piorando, você tem que sedar de novo, então você tem que... É o período do desmame. E outra coisa que você perguntou e falou dos colegas profissionais, eu vou te falar o seguinte: o importante para todos nós, que somos profissionais de saúde, que que pegar o Covid no trabalho, até os que já pegou, exige a CAT. Exija a CAT. Se a empresa não der, procure o seu sindicato, procure a justiça, exige a CAT. Porque eu sei que lá na frente, isso daí de alguma forma pode te prejudicar ou pode te beneficiar. Mas se você tiver a CAT, até mesmo para a sua aposentadoria. É bom a gente colocar isso, Carlos, e aí vamos explicar o que é a CAT, né? Que muitas pessoas podem estar perguntando, não sabem o que é a CAT. A CAT nada mais é do que um formulário, né? Que quando você entra em acidente de trabalho, você tem que preencher para, junto à Previdência Social, você ter os benefícios. Então, o que você está falando, que é muito importante que esse trabalhador, ao se infectar pela Covid, fazer a CAT. A CAT a gente precisa dizer que não precisa ser feito só pela empresa, não. A lei permite que o sindicato faça e que o próprio trabalhador faça. Porque muitas das vezes a empresa não quer preencher a CAT, né? Então você pode preencher e pode levar no seu sindicato representativo, que no caso da saúde é o nosso, para ser preenchida essa CAT, né, Carlos? Você como presidente está colocando isso para todos ouvirem, isso é muito importante. Mas, Carlos, caminhando mais um pouquinho, eu queria dizer, eu acho que essa nossa conversa trouxe uma coisa muito importante, que nada mais é do que a valorização desse trabalhador, né? A valorização desse trabalhador. Sabe por quê, Carlos? Olha bem, você me disse que o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, ele fica do lado daquele paciente 24 horas. Coisa que muitas das vezes ele não ficou com seus filhos, coisa que muitas das vezes ele não ficou com a sua esposa, coisa que muitas das vezes ele não ficou nem com o pai nem com a mãe, da mesma forma que ele está com o paciente no hospital cuidando, com zelo, com amor, com carinho. Mas, Carlos, eu queria perguntar uma coisa a você. Eu não sei como o trabalhador profissional da área de saúde, que infelizmente ganha pouco, é mal remunerado, muitas das vezes não tem o EPI de acordo, né, para trabalhar, para não ser infectado, e muitas das vezes ele acaba se infectando e levando a doença para dentro de casa, e aí infecta os filhos, a esposa, o pai, a mãe, os seus familiares, seus vizinhos, porque ele não tem o material adequado para a proteção dele dentro do hospital. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, cara. Como que fica a cabeça desse trabalhador que lida com tanto amor, com tanto carinho, né, por esse paciente, que é uma vitória quando ele vê esse paciente sair do CTI, sair da enfermaria e ir para casa, é uma satisfação muito grande, de dever cumprido, de orgulho, né? De orgulho, né? Que se dedicou e viu aquele paciente sair. É como se tivesse você dado à luz a um filho. Eu acho que é muito semelhante, né? A mulher quando dá à luz a um filho. Esse profissional, ele deu uma nova vida àquele paciente. Mas aí, vamos olhar agora por outro aspecto. E a cabeça desse técnico de enfermagem, quando ele ganha mal, quando ele não recebe seu 13º atrasado, quando muitas das vezes ele está com 2, 3 pagamentos atrasados, e não tem nenhum valor pelo patronal. Não vamos aqui discutir, Carlos, a questão se a verba da prefeitura é passada para os hospitais, se os hospitais recebem o valor correto que o SUS deveria pagar. Não vamos discutir isso. Mas vamos discutir o seguinte, que quem contrata
quem contrata, tem que ter condições de pagar aquele profissional. Tem que ter condições de valorizar aquele profissional. E esse profissional, muitas das vezes, eu fico olhando, e aí nós sabemos que a política toca o mundo, Carlos. Esse dia eu ouvi uma pessoa falar assim, não fala de política comigo, não. Eu falei, depende da política que você quer que eu não fale com você. Porque tem a política partidária, tem a política familiar, tem a política religiosa, tem a política, ela gira o mundo. A política, ela gira o mundo. Então, se você não quer falar de política partidária, você está deixando outros decidirem a sua vida. E aí, a categoria de saúde, ao longo dos anos, você sabe o que é uma coisa que eu ouvia? E sempre ouvi isso? Olha, a saúde não dá voto. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que as pessoas mudaram a consciência. Porque nós temos já uma enfermeira que é deputada estadual no Rio de Janeiro, né? Não temos ninguém em Campos, nem na Câmara, nem no Executivo, nem no Legislativo. No Congresso, nós temos lá alguns donos de hospitais, que são patrões, mas nós não temos um trabalhador, aquele trabalhador ali que quer realmente reivindicar os direitos desse profissional. Não temos ali alguém que defenda os interesses da saúde como um todo, como um todo. E quem lucra com isso é a sociedade. Quem lucra com isso é o profissional de saúde que começa a ser valorizado. Você não concorda comigo? Concordo plenamente, Carlinhos. Eu acho que já passou da hora de termos auxiliar, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, entendeu? Sindicalista comprometido, entendeu? Sindicalista comprometido com as questões trabalhistas, com as questões do dia a dia. Porque o que acontece? Hoje nós temos patrões, nós temos políticos profissionais, filho de político, políticos profissionais, nós temos vários segmentos, menos temos médicos na política, mas nós não temos os profissionais que realmente trabalham 24 horas com aqueles pacientes e depende do seu salário, são quem menos ganha. Não representa a categoria, entendeu? Hoje o que nós precisamos hoje, além de aplauso, a gente precisa hoje das 30 horas. E para as 30 horas começar, tem que ser nas câmaras de vereadores, depois ir caminhando passo a passo, até chegar, porque eu tenho 35 anos de profissão, e nesses 35 anos a gente vem brigando, você e eu sabemos disso, nós vemos brigando por essas 30 horas, essas 30 horas já passou inúmeras vezes, foi derrubado e ficou por isso mesmo. Não estou vendo ninguém falar em 30 horas agora. Nós estamos trabalhando num regime cansativo, pesado, e no qual o psicológico está abalado e o salário continua minguado, faltando, entendeu? Às vezes a gente tem que brigar, com muitas brigas, nós, graças a Deus, conseguimos vencer através do judiciário, tem sido o nosso doutor Marcelo. E também não vamos tirar o mérito dos juízes em Campos que têm dado o merecido valor aos trabalhadores dentro daquilo que ele está para receber. Que na verdade ele deveria receber um pouco mais, mas dentro daquilo que ele está para receber, os juízes têm valorizado isso e têm mandado pagar. As prefeituras, ou as empresas que estão atrasadas, eles têm que cumprir com isso daí. Então o que acontece? Eu acho que passou da hora de nós termos um representante. Passou da hora do pessoal da saúde. Gente, a saúde dá voto sim. É só, se eu não sou candidato e você é candidato, eu vou votar em você porque eu confio em você, eu trabalho com você, eu lido com você, eu conheço o seu caráter. Eu trabalho com o Joãozinho, com o Zezinho, que é profissional de enfermagem. Talvez porque eu não goste de você, mas eu vou votar no outro profissional de saúde. Eu vou votar no outro profissional de saúde, a gente vai ter um grupo de saúde, a gente pode fazer uma Câmara de deputados, de vereadores, a gente pode fazer um prefeito, a gente pode fazer um governador, um técnico de enfermagem, um técnico de radiologia, um auxiliar de enfermagem, mas a gente só vê as pessoas ganhando voto em cima dos profissionais, que somos nós, que somos eu, que é você, e não fazem nada para eles depois que alcançam, porque também são pessoas que nunca se comprometeram com essa categoria conforme quem é da categoria, que conhece a categoria. Que eu não me imagino uma pessoa que é um técnico de enfermagem estar lá, ver falar em 30 horas e votar contra.
Muito importante, Carlos, você tocou num assunto assim, de suma importância, porque você sabe a nossa luta no sindicato, né, há 2 anos passados, quando essa matéria estava ainda no Congresso Nacional sendo discutida, e nós tivemos lá em Brasília várias vezes, como presidente do sindicato, defendendo assim as 30 horas com outros sindicalistas no Brasil inteiro. Infelizmente, ela prosperou, alguns deputados foram a favor, lutaram junto com a gente, mas nós sabíamos que a maioria era contra. Nós sabíamos que o posicionamento do presidente da República naquela oportunidade, né, foi contra, não sancionou a lei. Então, infelizmente, nós tivemos ali um dissabor muito grande em perder naquela oportunidade que a gente esperava conquistar as 30 horas e a gente não conseguiu. Mas o importante é que a luta não acabou. A luta não morreu. A luta precisa, incessantemente, a gente continuar lutando, brigando, né? Galgar alguns lugares que a gente possa discutir de uma outra forma politicamente, né? Então é importante a gente não perder a esperança. Por quê? Esse técnico de enfermagem, Carlos, que a gente chama tanta atenção, como auxiliar de enfermagem, como enfermeiro, né? Que, como a gente acabou de falar aqui, dá vida pelo paciente, o técnico de radiologia, o técnico de laboratório, né? Todos são essenciais. Os serviços gerais, Carlos, hoje com a Covid, se não tiver quem limpe lá, quem desinfecte, né, os lugares lá adequados, que faça a esterilização correta nos ambientes de trabalho, como que seriam os hospitais, não é verdade? E realmente são as pessoas menos remuneradas. Os serviços gerais, às vezes, dentro do hospital, você sabe que são todos terceirizados, entendeu? Na maioria das vezes, trabalha sobre assédio. Muitas vezes, eu dividi meu EPI, entendeu? O pouco que tinha, com colegas, porque o colega, às vezes, entrava numa enfermaria achando que ele era imortal. O paciente ali com Covid ou com a patologia, mesmo a tuberculose, e ele tinha, o chefe mandou ele fazer, ele não tinha conhecimento, às vezes não tem um grau de intelectualidade, a altura para ter um cargo, entendeu? Não que eu esteja desmerecendo a função dele limpar, porque a função dele limpar é tão importante quanto a função de eu cuidar, mas assim, mas ele ganha pouquinho, um salário mínimo pouquinho, entendeu? E esse profissional que vai ali, que limpa toda a sujeira, que limpa o vômito, que limpa o cocô, que limpa o escarro, que limpa toda a sujeira, e na maioria das vezes a gente tem que emprestar uma luva, porque a empresa terceirizada não deu o EPI necessário para ele, e quer dizer, conforme você falou, independente dele ser terceirizado, mas o polo passivo da ação é a empresa que contratou aquela empresa terceirizada. E aquelas pessoas trabalhando sob pressão, depois que limpa tudo, ele tem, às vezes, na maioria das vezes, que tirar foto do setor para dizer que limpou mesmo, entendeu? Então, uma situação constrangedora, uma situação de assédio, na verdade, de assédio moral, embora eu acho que essa palavra deveria ser mais aplicada, entendeu? Mais aplicada para as pessoas tomarem mais conhecimento do que é assédio moral, porque isso acontece o dia a dia, toda hora, o tempo todo, às vezes com pessoas comete assédio moral na mais simples inocência, assim, porque já está acostumado com aquilo. E na maioria das vezes são pessoas de alto nível. Enquanto o servente, que não tem o grau que ele tem, trata com mais educação, com mais carinho, com mais responsabilidade. Então é o que você está falando, Carlinhos. Nós precisamos de alguém, um de nós, na frente, para poder que a saúde vote na saúde. Nós precisamos disso. Nós precisamos, conforme a própria Regiane teve em Campos, conversou conosco, nós estivemos no Rio conversando com ela falou, porque ela tem que fazer lobby para votar alguma coisa, para aprovar alguma coisa. Não estou falando da Regiane em si, ela não está fazendo mais que a obrigação dela, ela ganhou o voto em cima da saúde. Ela ganhou o voto em cima da saúde, então ela tem que trabalhar pela saúde. Mas assim, o que ela falou está certo também. Nós temos que votar em bons enfermeiros, em bons técnicos de enfermagem, em bons técnicos de radiologia. Vocês estão lá, quer dizer, o cara vai fazer a tomografia lá, vocês também não sabem que está Covid. Vocês estão lá. E às vezes não está com o EPI necessário. Sem contar a carga que você recebe, ainda tem a carga do Covid e das outras patologias que vocês desconhecem também, que vocês estão ali. Então, são esse tipo de situação. Então, eu acho que a saúde dá voto, sim.
E a gente deveria refletir, nós, profissionais de saúde, deveríamos refletir e votar no nosso companheiro, entendeu? Olha, eu acho que você falou sobre assédio moral, Carlos, e eu queria dar assim, as pessoas entenderem melhor, porque assédio moral é crime, você sabe disso, né? É crime, você responde como crime. Então, e nós temos muito isso na saúde, muito isso, né? E nós precisamos combater o assédio moral, isso é importantíssimo, né? O técnico de enfermagem tem que saber o valor dele, o auxiliar de enfermagem tem que saber o valor dele, os serviços gerais tem que saber o valor dele, porque o serviço geral de um hospital, Carlos, ele é diferente, né, de você pegar uma vassoura, um rodo, né, e fazer qualquer tipo de trabalho, que também é dignificante. Mas aquele que trabalha nos hospitais, ele tem que ter um curso chamado limpeza hospitalar. Porque se ele não souber do que é composto, por exemplo, um desinfetante, ele mata o paciente de alergia, não é verdade? Então ele tem que saber o trabalho que ele executa. Então ele é primordial dentro dos hospitais. Precisa ser valorizado, sim. Precisa receber um salário que leve dignidade à sua família. O técnico de enfermagem precisa receber um salário com dignidade para sustentar a sua família. Porque a cabeça dele, quando ele está tratando de você num CTI, quando ele está tratando de você numa enfermaria, aonde vai estar? Ele vai estar pensando se o filho dele está passando fome em casa? Se tem o que comer ou se não tem? Porque em alguns hospitais tem 2 salários de atraso, tem 2 13º atrasado. Isso pode acontecer? Não, não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer, né? Não é o Brasil que eu quero, não é o Brasil que você quer. Exatamente. Não é a campus que você quer, não é a campus que eu quero. Então, eu vi esses dias uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o meu partido, né? Que eu sou pré-candidato, você sabe disso, a vereador em Campos, mas o PSL colocou lá, Acorda Campos. E esse Acorda Campos, ele tem um sentido muito grande. Não é sentido pequeno, não. É sentido maiúsculo, é sentido grande. Acorda Campos. Acorda Campos para quê? Para moralizar a saúde? Para moralizar a educação? Então, eu acho que nós precisamos acordar. Campos precisa dar uma sacudida, né? Uma sacudida para poder entender que a saúde é tudo para mim, que a saúde é tudo para você, que sem saúde eu não consigo ter educação. Sem saúde eu não consigo ter emprego, Carlos. Sem saúde eu não posso lá botar no campo, como a agricultura, que você sabe que é fundamental para a nossa cidade, né? Sem saúde eu não posso trabalhar offshore. E aí, infelizmente, nós precisamos, assim, mudar. E aí Muda Campos veio a calhar porque trouxe de volta uma motivação à população em reconstruir. Quando a gente fala muda, a gente quer dizer assim, vamos sair da mesmice e vamos mudar para melhor, vamos reconstruir, não é verdade? Para pessoas de moral, né, Carlinhos? Está na hora de a gente moralizar a nossa cidade. Nossa cidade está uma vergonha. E não falo só pelo fato do prefeito, não. Eu falo pelo fato dos vereadores também. Eu estava lembrando hoje, quer dizer, eu não sou vereador, você não é. Mas nós temos serviços prestados que muita gente não sabe. E tem gente que está me vendo agora que está vendo que eu não estou falando a verdade. Tem uma senhora na rua da minha casa, não vou citar o nome dela, que os fins de semana ela passava com a enxada na frente da casa, cavacando, tirando sujeira de frente à casa dela. Mas nós sempre apoiamos vereadores, mas nunca fizemos vereador. Por isso que a gente pediu para que você se lançasse agora vereador. Para isso, porque você é um cara que, graças a Deus, você tem moral. Você, o período que você teve à frente da prefeitura, você valorizou o trabalhador. Você teve à frente da Secretaria de Governo, à frente da Secretaria de Administração, você teve à frente da Secretaria de Limpeza Pública. E lá eu fui falando de cadeira porque eu conheço isso. Lá você valorizou o vigia, que era vigia, virou guarda, não é isso? Estou falando bobagem? O catador teve a sua reciclagem, entendeu? Valorizada, entendeu? As pessoas em si começaram a ter um valor maior, os pagamentos saíam em dia. Então está na hora de moralizar, botar pessoas de moral. Então essa pessoa que ficava lateando sujeira em frente à casa dela, o ônibus parou de passar na rua, que virou uma vala negra ali. Aí eu conversei com você no sindicato, você era assessor parlamentar de um vereador.
Eu falei com o Moraes, isso o vereador pode fazer isso. Falou, pode, conversa com ele lá, que eles autorizaram, essa coisa toda, não sei quem é o vereador da área. A gente faz uma emenda parlamentar, a gente leva para a Câmara e passa e vamos tentar fazer isso daí. E assim eu fiz, eu fui lá, eu tirei as fotos da rua, tirei a foto do buraco na rua, aquele bueiro lá que o ônibus não passava mais, até hoje o ônibus não passa mais na rua, entendeu? Mesmo depois que consertou. Conclusão, fomos para a Câmara de Vereadores. Você falou comigo, ó, na terça-feira, logo da outra semana, vai passar a emenda parlamentar. O vereador X, entendeu? Vai passar a emenda que eu pedi, que a gente fez no sindicato lá e levou, ele aprovou lá e vai passar. Passou a emenda, em 15 dias começaram a fazer a rua, em 30 dias a rua estava pronta. Quando a rua estava pronta, um outro vereador que é do bairro foi lá se apresentar como que ele fez, quando na verdade ele pediu 2 moções de aplauso na época. Eu lembro como fosse hoje, eu tenho emenda parlamentar até hoje. A rua está pronta lá, foi feita a rua. Então a gente precisa de vereador, independente da nossa saúde que nós estamos precisando. Então a saúde também é na nossa rua. Eu estou lá em frente à minha casa, o povo está jogando lixo lá, eu vou brigar com o vizinho. A cidade está toda imunda, a cidade está toda acabada. A cidade está sem moral. Não tem ninguém de moral para moralizar a cidade. Então está na hora da gente moralizar, da gente mudar esse perfil, do vereador ir lá fazer o dever de casa, olhar a rua está suja e mandar limpar, que ele pode fazer isso. E Carlos, uma coisa muito importante que eu sempre coloco é que o vereador caça o prefeito e o prefeito não caça o vereador, né? E muitas das vezes assim, tem acontecido algumas pessoas, por a gente ser pré-candidato a vereador, algumas pessoas questionarem assim, mas quais são os seus projetos, o que você fará? Evidentemente que como pré-candidato a gente não pode estar trabalhando isso de forma alguma, porque nós somos pré-candidatos, né? Nós viramos candidatos a partir da convenção. Então a gente não está aqui para dizer o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer só posteriormente, quando a gente entrar como candidato mesmo, né? E a lei tem seus prazos legais que a gente tem que respeitar. Mas uma coisa, Carlos, em primeiro lugar, queria te agradecer, né, por esse momento tão importante, esse bate-papo nosso aqui, que nós falamos um pouquinho da saúde. Mas olha, tem tanta coisa para a gente discutir que nós vamos marcar um outro dia, nós vamos marcar um outro papo. Porque eu queria dizer, Carlos, para a gente finalizar, até por causa da hora, né? Em primeiro lugar, você também pelo sindicato representou, como eu também fui presidente, você também foi presidente do Conselho Municipal de Trabalho e Emprego. Então você vai voltar aqui em outra oportunidade para a gente discutir a empregabilidade do município. Outra coisa muito importante, Carlos, que você também participou efetivamente, foi do Conselho Municipal de Saúde e tomou muitas decisões ali voltadas à saúde do nosso município, voltadas aos profissionais de saúde do nosso município. Então você também vai voltar para a gente bater um papo sobre isso. E uma coisa muito importante, Carlos, e nós vamos estar terminando por causa da hora, e nós temos um vídeo, esse compromisso de passar esse vídeo para todos que estão aí nos assistindo agora, essa live. Uma coisa muito importante, Carlos, que eu queria discutir com você também na outra oportunidade, que vai ser sobre a saúde preventiva. Você trabalhou na emergência em casa. Você sabe muito bem o que é um médico de família, o que é um agente comunitário ir na casa das pessoas. E olha, só para terminar, eu quero dizer que o custo da saúde preventiva, ele é muito menor do que aquela saúde que trata no hospital. Quando você interna, quando você gasta muito dinheiro com medicações caras, como antibióticos e outras coisas mais, porque você não teve uma medicina preventiva. E por que não teve uma medicina preventiva? Porque nós temos um desgoverno na nossa cidade, aonde perdeu a verba federal que recebia para manter esse programa tão importante no município. Tão importante no município. E nós vamos estar discutindo isso, cara. Então eu quero chamar você, que está nos vendo agora, que está nos assistindo, né? Está prestando atenção, porque eu tenho certeza que a saúde é muito importante na sua vida, na nossa vida, e você quer uma saúde melhor. Olha, as pessoas hoje só falam em morte de Covid, e morte de Covid, e morreu quantas pessoas, e morreu, mas ninguém fala de outra doença, Carlos. Os postos estão fechados, os hospitais estão despreparados, e até perigoso, né? Até perigoso você que tem uma outra doença ir para o hospital e ser infectado lá pela Covid. As pessoas estão com medo, né? Mas ninguém fala, Carlos, do número de pessoas salvas
pessoas que restabeleceram, pessoas que foram cuidados, e esse número é gigantesco. Olha, eu posso dizer a você que se fizer um percentual dos infectados, fizer um percentual de óbitos, você vê que é em torno de 5, 6, 7%. Aí você analisa, só fala os óbitos, mas não fala o número que foram para o hospital e saíram bem, estão em casa. Com toda a saúde que a gente está aí, precária, com toda a saúde caótica. Mas quem salva essas pessoas? É você, auxiliar de enfermagem. É você, técnico de enfermagem. É você, enfermeiro. É você, serviços gerais. É você da radiologia que quando chega vai fazer a tomografia do paciente, vai fazer a radiografia do pulmão para cuidar desse paciente. É você, intensivista, que está lá dentro do CTI cuidando desse paciente como médico. São todos. É o psicólogo, né? É o fonoaudiólogo. É todo o tratamento de uma equipe multidisciplinar que cuida desse paciente, cara. É o nutricionista. O nutricionista, importantíssimo. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento a esses profissionais. E dizer que vocês são heróis. Não vamos bater palma, não. Não vamos bater panela, não. Mas vamos exigir do governo salário digno para cada um de vocês. E tem que ser, Carlos. E tem que ser. Respeito, dignidade, salário em dia. Salário em dia, aumento em cima da inflação. Nós temos agora um ano de pandemia onde está suspenso aumento salarial para os trabalhadores. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? O trabalhador da saúde pode trabalhar em home office? Ele pode trabalhar de casa? Não pode não, Carlos. Não pode não. O administrativo até pode. Mas o técnico de enfermagem é aquele que está na linha de frente. O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, não, está do lado do paciente, do lado da cabeceira do paciente. Então, Carlos, eu quero agradecer a você e agradecendo a você, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os profissionais da saúde que estão dando a vida pela população. Eu fico orgulhoso em dizer que eu sou um profissional igual a cada um de vocês. E que eu valorizo. E que eu vou lutar. E que nós lutamos até agora. Mas a nossa luta só está começando, Carlos. Eu quero dizer que a nossa luta só está começando. Tenho certeza que você, à frente do sindicato lá, nos representando agora como presidente do sindicato, você vai fazer muito mais por essa classe. Juntos, com aquela diretoria bacana que nós temos, que pega junto, de mãos dadas, lutando pelos direitos do trabalhador. Então eu quero encerrar essa live agradecendo a você, Carlos. Agradecendo ter liberado lá sua família para estar aqui com a gente, gastando esse tempinho, batendo esse papo, mostrando para a população o orgulho que nós temos dos nossos companheiros. E pedir a Deus por aqueles de mais de 200 profissionais da área de saúde, infectados em campos, que sejam curados pela graça de Deus, pela bênção de Deus, porque são eles que tratam da nossa dor, que tratam da nossa angústia, não é verdade, Carlos? Então, para encerrar aí, uma palavra bonita para esses trabalhadores, Carlos. Eu quero agradecer a todos os nossos diretores, que não somos assalariados pelo sindicato, entendeu? A gente está ali porque a gente gosta de lutar, porque a gente gosta de ver a coisa certa. Às vezes as pessoas veem a gente adquirir uma coisa e pensam que a gente tem através do sindicato, mas não. É através de muito trabalho. Que todos os diretores ali são profissionais de saúde. Todos trabalham, são técnicos de radiologia, são técnicos de enfermagem, entendeu? E nós perdemos 3 ao longo do tempo por morte, né, Carlinhos? Verdade. Entendeu? Então, nós temos cerca de 20 profissionais que trabalham junto com a gente lá, que labutam o dia a dia, e está dentro dos hospitais, nos ajudando, olhando o que está errado, levando para o sindicato, a gente leva para o jurídico, entendeu? Então, eu quero agradecer também a esses heróis que, de uma forma, uma forma diferenciada, também nos ajuda a cuidar da saúde dos nossos companheiros, porque devido ao trabalhar dentro da empresa, eles às vezes não reclamam, passam por certas coisas, não reclamam. Então é justamente isso. E também agradecer a todos os colegas que sabem, que nos conhecem, que sabem do nosso caráter, que sabem da nossa luta, e que a gente possamos mudar a cara da nossa cidade. Eu tenho esperança que a nossa cidade vai ser uma cidade melhor. Eu tenho esperança disso. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a você que ficou até esse momento com a gente. Agradecer. Tenho certeza que a próxima live
A gente vai estar discutindo outros assuntos importantes. Acredito eu, e eu já quero chamar a sua atenção, nós vamos estar aqui com uma psicóloga discutindo pós-pandemia, como será? Depressão? Ansiedade? Como cura isso? Como trata isso? O que a gente já pode fazer antecipadamente para nos prevenir da depressão e da ansiedade? É medicamentoso? É tratamento psicológico? Como que vai ser isso? Como que vai ser a nossa vida após pandemia? E aí eu queria dizer para vocês, olha bem, assistam agora esse vídeo que nós gravamos para valorizar e estimular os profissionais de saúde a tratarem a pandemia com mais amor, com mais carinho, com todas as dificuldades que eles enfrentam. Mas com mais amor, com mais carinho pela nossa sociedade. Olá, eu sou Carlos Morales e estou trazendo para você testemunhos de várias pessoas que foram curadas da Covid-19, com carinho, com amor, por vocês, profissionais da área de saúde, que tem que ser valorizado pela sociedade. Estive internado por 20 dias com Covid-19. Dos 29, passei internado em UTI, alguns dias em estado grave, mas a recuperação foi boa, foi rápida. E eu queria aqui fazer um agradecimento a toda a enfermagem, a todos os enfermeiros, enfermeiras. Eu não tenho nada a reclamar da enfermagem. Foram amigos, gentis, incentivadores, me trataram super bem, que trabalham em prol de salvar vidas. Muito obrigado. Fiquei internado na Beneficência por uma semana, porque adquiri o Covid-19. Só tenho a agradecer aos médicos, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, pessoal de serviços gerais, inclusive o pessoal da tomografia, por qual eu fiz 2 tomografias. Por uma semana que fiquei lá, fui muito bem tratado e quero agradecer a todos por ter me ajudado a sair daquele leito hospitalar. Muito obrigado. Dei entrada no Hospital Pronto Cardio no dia 16 de maio e saí no dia 10 de junho. Estive entubado, não lembro muitas coisas, a não ser o bom atendimento que os trabalhadores da saúde, enfermeiros, técnicos, físio, fono, me ofertaram, que foi com o carinho deles, com o trabalho deles, que hoje estou aqui me recuperando. Fica meu agradecimento a toda essa equipe da saúde, que Deus dê força a todos para que possam realmente estar à frente do combate, ajudando outros tantos irmãos necessitados. Obrigado a todos vocês. Já que vocês viram esses testemunhos dessas pessoas que foram curadas,